Olá, você assiste agora a mais um episódio do programa Tirando Coisas da FUVESP. Este é um segundo vídeo da série que traz aqui sobre o Banesprev, sobre as perguntas que nos foram encaminhadas até o dia 26 de janeiro de 24. O assunto desta vez é o equacionamento do déficit do Plano 2, que foi apurado ao final do exercício 2021 e 2022, qual foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Banesprev, e que tinha como, que foi na última reunião do ano passado, que foi no dia 14 de dezembro, com o voto contrário dos nossos eleitos. A previsão de que os descontos serão iniciados a partir de abril deste ano. Quem responde a essas perguntas é a Maria Auxiliadora, que está aqui à minha esquerda, e a Márcia Campos, à minha direita, que são diretoras nossas da FUVESP e representantes eleitas no Banesprev. Então, começando aqui, quero agradecer a todos que enviaram as perguntas sobre esse tema, em particular a Sueli, Mirtes, Laila, Maria Cristina, Hilda, Henrique, Sandra, Mariângela, Mari, Silvia, Elizabeth e Mirtes Martins e Sebastiana Aparecida. Então, aqui vou encaminhar essa primeira pergunta para a Márcia, que aqui todos perguntam, que é uma dúvida de todos nós, na verdade, quanto vamos pagar sobre esse equacionamento do déficit e por quanto tempo, Márcia? Olá, pessoal. Pois é, mais uma vez nos defrontamos aqui com uma notícia bem ruim. O Banesprev anunciou recentemente que vai ser feito um novo equacionamento de déficit, ou seja, a partir de abril estaremos com mais uma contribuição extraordinária. Lembrando que do total do déficit, sempre a patrocinadora paga 55% e os participantes pagam 45% do total desse equacionamento. O equacionamento ele não está sendo feito na íntegra do déficit, porque tem uma legislação uma legislação da Previc que coloca ali um limite de déficit que você não precisa equacionar. Então, o que está sendo equacionado aqui é um valor de 1 milhão e 150, em torno disso, 1 milhão e 150 milhões. Bom, no caso da gente que é participante assistido, o percentual médio calculado relativo ao benefício é de 6,91%, ou seja, em termos médios, é claro que esse também é um cálculo atuarial e que vai ser individualizado, mas como a população do plano é mais ou menos homogênea, se não for 6,91, deve ficar próximo disso. Então, para os assistidos, em média 6,91, para os ativos, 2,28. Para o banco, 2,79 da folha de salários. Por quanto tempo? O que determina isso também é legislação e tem a ver com a longevidade do nosso passivo, de quanto tempo a gente tem o benefício. Seria 1,5 vezes o nosso passivo, o que dá 16 anos atualmente. Então, essa dívida ela vai se prolongar por 16 anos. Mais uma para o nosso bolso, infelizmente, porque nós sabemos que esse déficit é totalmente de responsabilidade do banco, porque ele foi gerado basicamente pela mudança dos títulos da curva para o mercado. Essa conta não deveria ter sido paga por nós, mas vamos lá. Ia ter uma outra pergunta aqui a respeito desse índice, que as pessoas estão perguntando por que o banco vai pagar então 2,79 enquanto os assistidos terão que pagar 6,91, Márcia? Pois é, esse número também ele é um número surpresa, porque você sabe que eles têm responsabilidade de 55% do déficit e a gente 45%. Por que o percentual deles é tão menor do que o nosso? Bom, os 2,79
79 do banco, que é relativa à folha salarial, eles se comparam com o número percentual do pessoal da ativa, ou seja, dos participantes que estão na ativa vão pagar 2,28 e o banco entra com 2,79 da folha de salários para esse universo de ativos. Os nossos 6,91%, eles são comparáveis, a contraparte desse valor do banco é o contrato de dívida. O banco assina um contrato de dívida, ou seja, da parcela dele da dívida, ele assina um contrato de dívida também por 16 anos, porque o tempo de pagamento são parcelas mensais pelos próximos 16 anos, e ele assume um contrato de dívida. Então, o que faz frente aos 6,91, a parcela do banco correspondente ao que para a gente equivale a 6,91, é um contrato de dívida. Então, nos responda, como é que você chegou a esse déficit? O que foi que gerou esse déficit tão astronômico assim, Márcia? Então, como a Rosane já deu uma luz sobre o tema, o que aconteceu no plano da gente que foi um problema bem sério? Bom, primeiro é sempre importante lembrar que tem uma dívida do banco que é histórica, que é o serviço passado. Então, o serviço passado já é, por si só, um fato gerador de déficit. Mas esse déficit, o pessoal, inclusive, percebeu que de um ano para o outro teve um crescimento de 71%, 75% no valor do déficit. Ele foi responsável pela remarcação dos títulos. Né? A remarcação dos títulos que aconteceu em dezembro de 2019 foi um momento escolhido muito a dedo, quando os títulos a mercado tinham um valor maior do que eles marcados na curva. Houve essa decisão, inclusive a revelia dos normativos, que empregavam os normativos à época. Então foi feito um ato de gestão, mudaram essa precificação e houve aí uma valorização de 38% no valor da carteira, gerando na época um superávit. Porém, como todo mundo sabe, o começo de 2020 tiveram coisas muito atípicas, fora do normal. Este superávit se transformou num déficit muito rapidamente por conta da pandemia, por conta do movimento dos mercados. Ou seja, os títulos que estavam marcados na curva, que tinham sido comprados pensando nos momentos que você teria que pagar os benefícios, você compra os títulos com a longevidade parecida com a longevidade quando você vai precisar do dinheiro para poder pagar os benefícios, você, de um momento para o outro, muda a marcação e aí a flutuação no mercado passou a ser muito grande. Trouxe risco para a carteira, porque essa flutuação que no mercado chama de volatilidade passa a ser tão constante que traz risco para a carteira e traz déficits, né? Então, você acaba 2021 e 2022 permaneceu no mesmo tamanho, com um déficit de 1.700 milhões. Então, o que gerou foi praticamente isso. Bom, há uma pergunta aqui bem específica sobre o valor que consta no apêndice que está no parecer do equacionamento do déficit. Na página 19 de 20, na coluna integralizar patrocinadora, como se chegou ao valor de 1.157 milhões? Bom, esse valor, na verdade, refere-se à soma de todas as dívidas que a patrocinadora tem conosco, né, para equacionamento dos déficits, desde aqueles 2 últimos equacionamentos até o equacionamento novo, que é esse que foi apurado 2021, 2022, né? São 2 anos aqui. Então, esse é exatamente o valor da dívida geral da patrocinadora conosco relativa às contribuições extraordinárias. E também, Maria, esse equacionamento ele foi aprovado lá no Conselho Deliberativo, né? E aqui estão perguntando se foi por unanimidade que isso foi aprovado e como que foi o parecer dos nossos eleitos para justificar essa aprovação.
Na verdade, houve uma confusão aqui, talvez de quem viu, talvez o extrato da ata, ele não conseguiu definir muito bem o que estava lá. Na verdade, o DF foi aprovado, o equacionamento foi aprovado por unanimidade para os planos das caixinhas, né, que tem somente o patrocinador como responsável pelo pagamento desses déficits, né? Então, tanto os eleitos quanto os indicados do banco aprovaram esse equacionamento para esses planos menores lá das caixinhas. Para o plano 2, que é o plano que mais tem problema aí, né, em relação a esses equacionamentos, né, os nossos eleitos votaram contrariamente. Tá? E contrariamente por quê? Em que pese a legislação dizer que os déficits têm que ser equacionados. Contrariamente, exatamente porque é um déficit muito específico, como foi colocado tanto pela Rosane quanto pela Márcia, é um déficit que foi gerado exatamente pela reprecificação dos títulos, né, que saíram da modalidade curva para a modalidade mercado, gerando toda aquela volatilidade que a Márcia acabou de colocar. Né? Então, com os eleitos já lá atrás, quando foi para definir esse rebalanceamento aí da carteira, remarcando tudo a mercado, eles já foram contra lá atrás. E continuaram votando contrariamente, porque o próprio atuário, se você olhar esse parecer com bastante calma, e ele está lá publicado, aqui a gente não está trazendo nada que não esteja publicado no site, lá o próprio atuário diz que esse déficit deve-se totalmente, é assim que ele escreve lá, à volatilidade dos títulos no mercado. E então, como os indicados pelo banco, né, votaram, foram eles que votaram com o voto contrário dos eleitos desde lá de trás, agora manteve-se a coerência e esse déficit foi então foi contrariamente votado contrariamente pelos eleitos, os dois eleitos do Conselho Deliberativo. Obrigada, Maria. Tem mais uma pergunta para você aqui, que é o reflexo que tem desse novo equacionamento para o pagamento da Cabesp. Né? A gente sabe que, considerando que vai reduzir a renda dos assistidos, né? Como é que fica aqui o cálculo da Cabesp? Na verdade, nada muda, né? Mantém-se, né, a base de cálculo da Cabesp, né? Porque aqui infelizmente, só mais um déficit que a gente vai ter que pagar. Né? Então, a renda é como se não mudasse, é simplesmente uma dívida a mais que temos e a base da Cabesp nada muda. E realmente vai ficar pesado, mas é isso, não muda nada. Bom, temos aqui uma última pergunta, vou passar para a Márcia responder, que na verdade são duas coisas distintas, mas que cabe a resposta em conjunto. Primeiro, em relação à criação do plano CD. Perguntam se não seria necessário o plano 2 estar superavitário para poder passar para o plano CD. E uma outra pergunta que muitos já fizeram é que se a pessoa tivesse lá atrás, quando o banco criou aquele plano CD lá dele, para as pessoas migrarem, se não teria sido bom, então ele já ter migrado lá atrás do que ficar hoje nesse sofrimento para cair na mesma situação. É isso mesmo, Márcia? Não é isso mesmo. A primeira questão. O plano CD não exige inexistência de déficits. Você não precisa ter equilíbrio no plano de origem para poder migrar para um CD. O que acontece? No CD você faz você isola as reservas, né? Transforma reservas coletivas da modalidade de BD para reservas individualizadas na modalidade CD. Então, no caso de déficit, como é o caso do déficit do plano 2, você paga à vista a dívida que você pagaria a prazo para equilíbrio do plano. Então, todas as contribuições extraordinárias que você ia pagar ao longo dos anos vindouros, você acabou pagando à vista naquele momento. O banco paga à vista a parte dele, coloca a parte dele
à vista na constituição da reserva individualizada e o participante deixa de pagar, mas deixa de ter aqueles recursos na base da reserva. Então, diminui a reserva. Era melhor ter optado lá, ao invés da gente estar passando por esse sofrimento? Concordo que a gente está passando por um grande sofrimento, mas é melhor você sofrer com uma expectativa de ter um futuro, todo um futuro, com um benefício mais alto do que você cravar na época já um benefício mais baixo. Então, a gente discutiu já no bloco anterior a questão da retirada de patrocínio e viu que tiveram alguns avanços na legislação e a gente vai ter direito a um plano que vai fazer uma certa migração entre o plano BD e o plano CD. Né? O plano que vem é um plano CD, mas que tem alguns benefícios por conta do fundo de longevidade. Então, de verdade, ainda que a gente esteja sofrendo e tal, a gente está sofrendo, mas continua recebendo o nosso benefício na íntegra. E assim será até todo o processo acontecer, se ele vier a acontecer, da retirada do patrocínio. Afirmamos, a nossa luta é pela não retirada de patrocínio. E se isso vier a ocorrer, que seja daqui a muito tempo. É isso. Isso mesmo, Marcinha, nós não iremos desistir, juntos somos mais fortes e tenho certeza que nós iremos mais uma vez derrotar o Banco Santander, esse banco espanhol que quer tirar o nosso sono. Agradecer aqui a contribuição das duas nesse episódio, que foi um pouco menor, o primeiro era muito denso, porque tinham muitas dúvidas, coisas mais complexas, né? E peço que vocês ficam conosco, que nós teremos aqui mais 2 episódios, o próximo vai falar sobre a legislação, sobre as nossas lutas na justiça, então conto com você, fique conosco.